2 Coríntios 2, 14 a 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém? Meus irmãos, para que a gente possa compreender esse texto da nossa mensagem nesta noite, que tem como título Uma Vida Vitoriosa, a gente precisa voltar 2 versos antes, obrigado, Jardel, porque quando a gente observa 2 versos antes, a gente vai compreender qual era o momento que Paulo estava passando. Então, nos versos 12 e 13 diz assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, e por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. A gente percebe aqui que Paulo, ao chegar ali, ele está numa situação bastante desesperadora. O texto fala que Paulo, ele na verdade passava por muitos momentos difíceis, acusações, e muitas dessas acusações mexiam também com seu caráter. Paulo vai então ali, nesse momento, falar primeiramente do seu comprometimento. Paulo, ele fala do seu comprometimento com o Evangelho. Ele tinha a consciência de quem havia chamado ele e qual era a responsabilidade que ele tinha, que era pregar o Evangelho. Então Paulo se depara nessa situação tendo essa consciência do seu chamado, de quem havia chamado ele e qual era a sua responsabilidade, que era pregar o Evangelho, não era fazer qualquer outra coisa, mas era realmente falar daquilo que Deus estava colocando em seu coração. E Paulo compreendia claramente que Deus havia abrido ali uma porta para que ele pregasse então este Evangelho. A porta estava aberta, então ele sabia que ele poderia pregar ali aquele Evangelho. Mas Paulo também compreendia que esse mesmo Deus que estava abrindo aquela porta também era o Deus que abriria a porta do coração das pessoas. É interessante a gente pensar nisso, né? Como Paulo observa isso. E Paulo está tratando de todas essas coisas justamente para combater as acusações que ele vinha sofrendo. Então ele se coloca ali diante de servo e diz: olha, eu sei que quem tem abrido essas portas é Deus, eu sei que o coração das pessoas quem abre também é Deus, então eu não tenho mérito algum, eu não tenho qualquer tipo de mérito nisso. E também Paulo vai encerrar esse seu relato aqui dizendo que o pregador está sujeito a grandes angústias no ministério. E Paulo, quando chega ali, ele não encontra quem? Tito. O seu desejo era encontrar Tito porque Paulo queria obter informações sobre a igreja de Corinto. Ele queria obter essas informações para saber como aquela igreja estava se comportando depois de algumas orientações que ele havia deixado. Então Paulo vai à Macedônia, mesmo sabendo que Deus tinha ali abrido uma porta para ele e Paulo precisava então pregar o Evangelho, mas note bem, Paulo sente um amor tão grande pelaquela igreja que ele então resolve ir atrás de Tito para obter informações a respeito de como a igreja estava, de que forma eles estavam obedecendo aquelas recomendações. E aí então Paulo então busca ir ali em busca dessas informações. Então isso aqui só para a gente poder situar, porque parece ser muito prático a gente pensar em uma vida vitoriosa, é muito prático a gente pensar em conquistas, é muito prático a gente pensar em ter uma vida de sucesso. E parece que essas coisas elas caminham de uma forma muito tranquila, onde no dia a dia essas coisas vão acontecendo e nada vem diante de nós, mas não é bem assim. Paulo passava por um momento muito difícil. Paulo estava passando por uma crise muito grande
Então ele vai demonstrar, no decorrer desse capítulo, o que é realmente uma vida vitoriosa. E uma vida vitoriosa não é aquilo que, infelizmente, muitas pessoas têm pregado, que você vai ter só vitórias, mas não. E ele vai mostrar, no decorrer dessa sua mensagem, como é que a gente pode ter essa vida vitoriosa. E interessante que Paulo, ele está em meio a uma crise, Paulo está em meio a um momento triste, e ele consegue transformar essa tristeza dele em um hino de louvor. Entendam só, Paulo consegue transformar essa tristeza que estava passando no seu coração em um grande hino de louvor. Ele está vivendo um momento deprimente, um momento difícil, então ali, no meio de toda a sua angústia, ele então, com aquele coração perturbado, ele faz um hino de louvor. E ele começa falando isso a partir do verso 14, que mesmo em meio das suas provações e dificuldades, Deus lhe dá a vitória. Ele começa relatando isso, mesmo em meio a tudo aquilo que eu tenho passado, mesmo em meio a tantas dificuldades, é Deus quem me dá a vitória. Ele não coloca essa vitória para si, ele não traz para o mérito seu, mas ele coloca a vitória como realmente algo vindo de Deus. E na nossa vida cristã não é só otimismo, nós não vamos ter só vitórias. É importante, meus irmãos, nós lembrarmos que, assim como Paulo, quem dirige as nossas vidas? E aí talvez esteja a resposta para essa pergunta, essa afirmação de hoje à noite. Como ter uma vida vitoriosa? Como podemos ter essa vida vitoriosa? É importante lembrar quem dirige a sua vida. E aí, diante da resposta que você der para isso, talvez você vai compreender que quem dirige vai ser também aquele que vai trabalhar em todas as coisas. Vai ser aquele que vai trabalhar na sua vida em todas as áreas. Mas quando não permitimos que Deus trabalhe nas nossas vidas, as coisas começam a caminhar por um caminho diferente. E Paulo sabia disso, então Paulo, mesmo diante das acusações que ele sofre, mesmo diante de todas as calúnias que chegam diante dele, Paulo sabia quem dirigia a sua vida e muito mais, Paulo sabia que nada poderia acontecer na sua vida se não estivesse no controle de Deus. Se Deus não tivesse no controle da sua vida, Paulo sabia que nada ia acontecer se não fosse uma permissão de Deus. E é interessante que Deus sabe quantos cabelos nós temos na nossa cabeça. Deus sabe daquilo que está passando na sua cabeça agora. Deus sabe aquilo que está passando nas nossas vidas agora. Então, Deus sabe todas as coisas e Deus está no controle de tudo. Então, Paulo começa, diante daquela dificuldade anterior, diante daquela tristeza, diante daquela preocupação, a dizer: olha, as minhas dificuldades e provações que eu tenho passado, eu sei que Deus vai me dar a vitória. Eu não preciso me preocupar de que forma, eu não preciso me preocupar como, mas eu compreendo claramente que Deus é quem vai me dar essa vitória. E é importante a gente entender isso, que mesmo diante dessa momentânea tristeza de Paulo, quem nos dá o consolo é Deus. Quem consola as nossas vidas é Deus. Isso me fez lembrar lá em 2 Crônicas, capítulo 2, dos versos 1 ao 22, a história de Josafá, rei de Judá. Josafá, ele tinha sido cercado por nações, 3 grandes nações, e os inimigos estavam armados até o dente, e Jerusalém estava completamente sitiada. E Josafá, o texto vai dizer que ele teve muito medo. Então ele se prostrou naquele momento de medo, de angústia diante do Senhor, e decretou um jejum. E pôs o povo também para se prostrar diante de Deus e confiar em Deus. E Josafá, ali no meio daquela sua busca de Deus, no meio daquela sua experiência com Deus, o texto fala que ele reconhece ali que ele não tinha forças, ele não tinha como vencer aquela dificuldade, ele não tinha como passar por aquilo. Qualquer coisa que ele fizesse não daria jeito. Ele entendia que, humanamente falando, as coisas estavam perdidas. Mas ele coloca a sua confiança em Deus. E por orientação de Deus, diz o texto, que os levitas então começam a louvar ao Senhor.
e os seus inimigos caem numa emboscada e foram destruídos. Amém? Vejam só, Josafá está ali diante de uma situação difícil, e o que fazer diante daquilo? Como é que eu posso sair vitorioso diante de tudo isso? E Josafá lembra-se de Deus. Deus, como sempre, no controle de tudo, e não foi o louvor, não foi nada disso, mas foi a confiança deles em Deus que fez com que eles saíssem vitoriosos. Meus irmãos, em toda e em qualquer situação, o cristão pode ressurgir das cinzas, pois o sofrimento ele é um método pedagógico de Deus para nos ensinar a confiar nele. Quanto mais passamos por dificuldades, quanto mais tristeza passamos, mais nos aproximamos de Deus. Poderíamos falar de Jó, que teve uma vida totalmente destruída, do dia para a noite perdeu tudo, casa, bens, filhos, família. E ele continuava firme, colocando a sua confiança em Deus. Então, muitas das vezes, a nossa vitória vai vir diante daquilo que mais buscamos, quando a gente coloca a nossa confiança em Deus. Então Paulo, ele inicia esse capítulo 14 falando isso, da sua confiança em Deus. Não interessa o que as pessoas vão me acusar, não interessa o que as pessoas vão falar, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei o que tenho vivido, eu conheço a minha vida. Então eu não vou me preocupar com nada disso, eu vou confiar no meu Deus, em quem eu sempre confiei e que conhece muito bem a minha vida. E diante desse contexto de vitória que Paulo começa a narrar, ele tem como pano de fundo, o que passa na cabeça de Paulo é uma grande procissão de um general que vence uma batalha. E naquele contexto, um general, quando vencia uma batalha, era feita uma grande procissão e eles passavam por dentro da cidade e eles recebiam várias homenagens. E eles eram recebidos por muitas honras. Só que Warren, em seu comentário, ele fala que esse general, para que ele pudesse ser agraciado com tudo isso, com essa procissão triunfal, havia uma necessidade dele ter matado pelo menos 5.000 soldados e se apropriado de todo o território deles, ou seja, aquilo que sobrava da guerra seria de quem ganhasse a guerra. E ele faz uma aplicação muito interessante para os nossos dias. Ele diz que diante dessa grande procissão, o general passando pela cidade, as pessoas aplaudindo, as pessoas vibrando com tudo aquilo, ele diz então que tipo de aplicação nós podemos fazer para os nossos dias, ou que tipo de aplicação a gente pode fazer desse grande cortejo, aonde o grande general passa depois de vencer todas as batalhas. Qual tipo de aplicação que a gente pode fazer? E ele diz, o nosso grande general é Cristo. Ele venceu a batalha, ele morreu, ele pagou o grande preço. E enquanto o território estrangeiro que ele conquistou o mundo. Ele derrotou completamente o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Em vez de matar 5.000 pessoas, ele deu a sua vida para todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Diante disso, a gente pode pensar que Paulo realmente sabia por quem ele estava crendo e por quem ele estava vivendo e por que as suas conquistas. Paulo então olha diante desse relato, desse pano de fundo da grande vitória de um general, e lembra que o nosso general sim é Cristo, o preço que ele pagou, o que ele ganhou. E meus irmãos, Deus não vai nos conduzir em triunfo. Entenda bem, a vitória, quando nós alcançamos, ela vem de Deus. Paulo compreendia muito bem isso. Paulo sabia que a cada cidade alcançada, que cada pessoa ganha pelo Evangelho, cada alma transformada, Paulo compreendia claramente que aquela vitória não era mérito dele, mas procedia de Deus. Deus permitia que isso acontecesse. Nós não construímos o caminho para a vitória, mas ele é aberto por Deus. Não são as nossas estratégias que vão nos dar a vitória, mas é Deus quem nos leva ao triunfo.
Então Paulo compreende muito bem isso. Ele sabe que a vitória vem de Deus, Deus traça os planos, Deus abre o caminho e Deus lhe dá a vitória. Ele compreende isso claramente e ele não quer para si qualquer mérito, mas ele compreende que tudo aquilo que estava acontecendo era obra de Deus, por meio de Cristo. Ele vai dizer isso: por meio de Cristo nós somos conduzidos a esse triunfo, e o nosso triunfo vem por intermédio de Jesus Cristo. Não há triunfo fora de Cristo. Todas as bênçãos que possuímos estão em Cristo e nós somos conduzidos ao triunfo, não por causa do nosso conhecimento, pelas nossas virtudes ou talvez pela nossa piedade, pois a única maneira de sermos, meus queridos, aprovados por Deus é estando em Cristo. Meus irmãos, quem tem o Filho tem absolutamente tudo. Se você tiver Jesus Cristo na sua vida, você tem absolutamente tudo aquilo que você precisa. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada, mas aquele que tem o Filho possui absolutamente tudo. A nossa vitória, ela não vai ser passageira, mas constante, pois Deus nos conduz ao triunfo, mesmo quando os nossos planos se parecem frustrados. Paulo queria encontrar Tito. Frustrado, ele parte para Macedônia. E ali ele encontra alívio para o seu coração. Mas Paulo continua o seu lindo hino de louvor e também fala do impacto inesquecível. Ele fala dessa vitória. E Paulo fala aqui do impacto que o cristão tem na vida das pessoas que estão ao seu redor. O cristão é o bom perfume de Cristo e ele vai exalar o aroma para a vida ou para a morte. O bom perfume que exala o aroma para a vida ou para a morte. Entenda, esse mesmo cristão, esse mesmo perfume, ele vai ter esse poder de exalar o aroma ou para a vida ou para a morte. E a gente precisa então fazer alguns destaques nesse texto que eu acho que são interessantes e relevantes. O pregador, ou seja, cada um de nós que compartilhamos dessa verdade para outras pessoas, que espalhamos a fragrância, o conhecimento, aquilo que Deus coloca em nossos corações. E aí a gente vai voltar um pouco à procissão e lembrar que era também algo comum durante aquela grande procissão as pessoas queimarem ervas aromatizantes que espalhavam aquele bom aroma ali, e aquelas pessoas que estavam na rua então podiam sentir esse aroma. E qual é a metáfora então que Paulo quer dizer? É que o Evangelho, a pregação do Evangelho é a fragrância, é o conhecimento, aquilo que nós temos. O pregador é o bom perfume de Cristo, tanto para aqueles que são salvos, mas também para os perdidos. A mensagem chega a todas as pessoas, a mensagem vai chegar àqueles que querem, mas também vai chegar àqueles que rejeitarem. A mensagem precisa ser pregada a todas as pessoas precisam ouvir de Cristo, todas as pessoas precisam ter esse encontro com Cristo, então essa mensagem precisa chegar a todos. E a decisão cabe a você. Então você vai ouvir a mensagem, vai entender se rejeita ou não essa mensagem. E nós não somos o bom perfume de Cristo, mas nós não somos apenas o perfume de Cristo, mas compreendo, nós somos o bom perfume de Cristo. E um bom perfume tem algumas características. Eu não sei quem gosta de perfume, mas eu acho que todo mundo gosta de um perfume. Um bom perfume é algo bom, né? Se eu tenho algum pecado na minha vida, né, é gostar de perfume. Eu tenho muitos perfumes, é algo que eu gosto. E o bom perfume é feito do que se tem de melhor. Por isso é caro. Um bom perfume é muito caro e às vezes a gente se assusta com o preço de um bom perfume. Mas ele é feito daquilo que tem de melhor. O bom perfume influencia.
É muito gostoso quando a gente está num ambiente, alguém chega, ou a gente conhece alguém que usa um perfume, e aquela pessoa vem vindo, a gente, fulano veio aqui, né? A gente sabe disso porque a gente já conhece aquele perfume agradável que ele tem. E aquilo as pessoas acabam conhecendo. Então, o bom perfume é aquele que ele influencia sem alardar. Você coloca na medida certa, ele entra, as pessoas vão chegar e sentir o cheiro, e aquele cheiro vai estar muito agradável. E aquele perfume, ele é tão gostoso que ele vai penetrar e vai ser gostoso da gente sentir, algo agradável. Assim precisa ser, meus queridos, a mensagem que nós pregamos de Cristo para aqueles que nos ouvem. Ela não pode ser algo duro, não pode ser algo que vá ferir. Eu entendo que muitas das vezes a própria mensagem de Deus, ela vai ferir, mas nós temos que ter esse cuidado, porque nós somos chamados de o bom perfume. E o bom perfume não tem esse poder de espantar. Ninguém vai dizer, esse perfume, não, ele é bom, as pessoas vão gostar do cheiro, as pessoas vão gostar do aroma, o ambiente vai estar gostoso. Então, o bom perfume tem esse poder. Então, compreenda isso quando você estiver transmitindo essa mensagem. Ela precisa ter isso, amor. Amor, o mesmo amor que Cristo deu em nosso favor. Então, assim precisa ser a mensagem de Deus na vida daqueles que ouvem, como um bom perfume. E o bom perfume, ele atrai pessoas. Ele não é só bom porque é um bom perfume, mas o bom perfume, ele é algo que atrai as pessoas gostam daquele cheiro, as pessoas vão atrás, e quem gosta de perfume vai pagar o preço. Então, o bom perfume de Cristo também é algo agradável, as pessoas precisam observar isso na nossa vida. Que é o bom perfume? São vocês, somos nós. O bom perfume de Deus somos nós, meus irmãos. E de que maneira as pessoas têm observado este bom perfume de Deus? Somos o perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, mas também com aqueles que se perdem. E entenda isso. Não dá para você me dizer, mas eu não uso perfume. Não dá para você querer se colocar numa posição de neutralidade. E aí a gente precisa compreender que o cristão não pode ser alguém neutro. Quem usa perfume não tem como usar e não exalar o cheiro. Quem usa perfume não tem como não permitir que as pessoas sintam o cheiro. Ainda não existe nada que a gente coloque ou passe para que aquele cheiro fique só para a gente, mas ele vai exalar. Talvez você pode até não sentir, mas quem está do lado está sentindo. Então entenda, não há como você ficar neutro. E Paulo compreendia claramente isso. Não tinha como ele ficar neutro diante da vida das pessoas, não tinha como ele ficar neutro diante das pessoas que estavam ao seu redor, como não tem como nós ficarmos neutros diante de todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E esse perfume, ele vai ter sentido para a vida, para aqueles que aceitam, e para a morte, para aqueles que o rejeitam. Ou seja, para aqueles que aceitam, nós somos o cheiro para a vida, mas para aqueles que rejeitam, para a morte. Não tem como, você tem a palavra de Deus diante da sua vida, a palavra de Deus vai ser pregada diante de você, e você tem uma decisão, ou entender que a palavra de Deus para a sua vida, ela vai ter o cheiro da vida, ou entender que essa mesma palavra, ela vai ser o cheiro para a morte. Está diante de você compreender isso. Ele pagou o preço, ele entregou a vida na cruz por todos nós. Então fica diante de nós compreendermos isso. De que forma eu vou entender esse bom aroma de Cristo? Para a vida ou para a morte? Cabe a nós compreendermos isso. E Paulo, diante desse seu cântico, esse seu hino de vitória, ele também encerra dizendo da integridade. Lá no versículo 17, Paulo fala da sua integridade em pregar o Evangelho. E Paulo começa aqui a destacar as pessoas que tratam o Evangelho como uma mercadoria. Paulo faz uma denúncia aos falsos profetas e diz que eles eram mascates
da religião, que viviam apenas do lucro. Eles faziam da igreja uma empresa, o evangelho um produto e o púlpito seu balcão de negócios. Então ele começa, e os crentes os seus consumidores, então ele começa a combater isso e dizendo que esse tipo de situação, esse tipo de vida não é condizente com aqueles que pregam a sua palavra. E ele então vai nos deixar aqui algumas orientações. Primeiro, como não se deve pregar o evangelho. E a mensagem, ela não pode ser, meus queridos, jamais tratada como comércio, mercadoria. A palavra de Deus, ela jamais pode ser tratada como uma mercadoria, como algo que tem um preço, como algo que tem um valor. Ela não deve ser tratada como isso. E Paulo, ao falar sobre isso, ele usava a palavra grega kapeleu, que tinha um significado de mercadejar. Na verdade, os comerciantes, eles tinham uma prática muito feia naquela época de comprarem um vinho bom, e aí, para obter muito lucro, eles misturavam aquele vinho água. Então eles usavam água para que então o lucro deles pudesse ser bem maior. Outros simplesmente misturavam no vinho bom um vinho ruim. Então Paulo diz que infelizmente muitos pregadores estavam fazendo isso. Usavam a palavra de Deus, estavam diminuindo a palavra de Deus, estavam tentando dar um jeitinho para que as pessoas pudessem se agradar daquilo que elas estavam ouvindo. Então Paulo diz, de forma nenhuma nós podemos fazer isso. De maneira nenhuma nós podemos diminuir a palavra de Deus ou tentar agradar as pessoas com aquilo que elas querem ouvir. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser pregada de forma séria, de forma íntegra, de forma que realmente muitas das vezes vai doer, mas precisa ser pregada. Agora, lembrando, como bom perfume, a gente tem que ter o cuidado da maneira que a gente vai falar para as pessoas, a gente tem que ter o cuidado da forma que a gente vai transmitir essa palavra, para ao invés de afastar, a gente possa realmente trazer as pessoas para próximo de nós e elas entenderem a integridade da palavra de Deus. Então Paulo depois vai dizendo, olha, vocês não devem pregar assim como esses comerciantes que trapaceiam, como esses comerciantes que enganam as pessoas. Não, mas vocês precisam pregar a palavra de que maneira? E Paulo começa falando que a palavra de Deus, ela precisa ser pregada primeiramente com sinceridade, falando aquilo que vem da parte de Deus. A palavra precisa ser pregada com sinceridade, falando aquilo que vem da parte de Deus. A procedência dessa palavra, Paulo jamais, em toda a sua vida, ele falou de si mesmo. Mas Paulo fala daquilo que procede do Pai. Então a palavra que nós pregamos, ela precisa proceder de Deus. Não procede de nós, não é a nossa vida, a nossa vivência, aquilo que passamos no nosso dia a dia. Isso não muda e não transforma a vida de ninguém, mas o que transforma a vida do homem é a palavra de Deus. Ela tem esse poder de mudança, de transformação. Então Paulo deixa bem claro, eu não falo de mim mesmo, eu não falo das minhas experiências, mas eu prefiro falar daquilo que procede de Deus, que procede do Pai. E Paulo também deixa claro, eu não gerei mensagem alguma. Isso que eu estou falando para vocês não saiu do meu conhecimento, não saiu daquilo que eu aprendi, mas essa mensagem, ela vem de Deus. Paulo deixa isso muito claro. Essa mensagem, ela vem de Deus, eu não sou dono da mensagem, mas apenas quem vai transmitir. O pregador é apenas o embaixador, aquele que representa Deus. Entenda isso, onde você estiver, quando você estiver falando de Cristo, você é apenas um embaixador, aquele que está representando Deus. A mensagem não é sua, ela não vem de você, ela não vem do seu conhecimento, ela não vem de forma alguma de você, mas ela procede de Deus. Então, a mensagem precisa ser pregada dessa maneira, primeiramente com sinceridade, com entendermos a procedência de onde vem essa mensagem que vem de Deus. O método de se falar essa mensagem, falar de Cristo, estar na presença de Deus, ser íntegro na mensagem, não procurar vender uma mensagem barata, meus irmãos, mas precisamos falar aquilo que as Escrituras realmente falam,
falarmos aquilo que Deus realmente quer que a gente fale para as pessoas. Não dá para a gente negociar isso. Negociamos muitas coisas na nossa vida, negociamos o preço de alguma coisa, como vamos comprar, negociamos demais, mas a mensagem de Deus não tem como nós negociarmos, não tem como abrir brecha, não tem como a gente mostrar um meio termo, não tem como mostrar um outro caminho. A mensagem de Deus era muito clara, então não tem como você negociar isso. E a motivação da mensagem é falar na presença de Deus com sinceridade, integridade e fidelidade. A mensagem divina é a nossa motivação. É Deus quem nos motiva. O pregador verdadeiro não é aquele que está preocupado com lucros, não é aquele que está preocupado com o que vai ganhar. Mas o seu perfume é o coração. E não motivado pela ganância, mas sim pela sinceridade. Paulo, então, termina a sua fala nesse capítulo 3, nesse capítulo 2, diante de tanta tristeza, ele termina ela de uma forma diferente, falando da vitória. A vitória que ele podia encontrar em Cristo. E como é que nós podemos, então, ter a vitória? Talvez esse seja aquilo que mais almejamos. Pensamos nisso no âmbito pessoal, como pessoa, no nosso trabalho, com a nossa família. A gente sempre está em busca de ganhar, de ter essa vitória. Como é que a gente pode ter? Paulo mostra que ele passava por um momento difícil, o rei Josafá também passou, Jó também passou, mas Paulo mostra que diante das suas dificuldades, ele buscava e tinha primeiramente a confiança firmada em Deus. Eu não sei em quem você tem confiado, eu não sei aonde você tem depositado a sua confiança. Talvez a sua confiança seja depositada em você mesmo, nos seus méritos, naquilo que você faz, naquilo que você conhece. Talvez você pense que o seu conhecimento pode lhe levar a muitos lugares, mas a nossa confiança, meus queridos, ela precisa estar firmada em Deus. Nada daquilo que a gente possa buscar, mas a nossa confiança, primeiramente, ela precisa e deve estar firmada em Deus. E a gente precisa deixar que o nosso aroma suave da marcha do nosso grande general, que é Cristo, possa penetrar no coração das pessoas. Essa mensagem não pode parar em nós, mas ela precisa penetrar no coração das pessoas que estão ao nosso redor, ela precisa penetrar no coração de cada uma das pessoas que escutam ela, para que assim elas possam ter confiança naquilo que realmente é digno, que é a confiança em Deus. Você compreende então que é a vitória? E para nós que servimos ao Senhor, e para nós que já um dia sentimos e permitimos com que esse aroma de Cristo pudesse penetrar os nossos corações, de que forma nós podemos manter a integridade em pregar a palavra de Deus? De que forma nós podemos viver uma vida digna diante do Senhor? Eu vou convidar os amados que curvem as suas cabeças nesse momento. E primeiramente, a gente pode pensar de que forma a gente tem sido o aroma de Deus, de que forma a gente tem sido esse perfume de Deus. Se você ainda não conhece esse perfume de Deus, se você ainda não teve esse encontro real com Cristo, eu quero que você entenda que Paulo, ele um dia, assim como muitos de nós, teve esse encontro com Cristo, um encontro que mudou a sua vida, um encontro que transformou a sua vida, a sua maneira de viver, e fez dele uma nova criatura. Então, para que a gente possa ter essa mudança de vida, para que a gente possa realmente viver uma vida que agrade a Deus, há uma necessidade da gente renegar a nós mesmos, há uma necessidade da gente dizer não a nós mesmos e confiarmos inteiramente em Deus. E você precisa ter isso. Não dá mais para você apenas conhecer, não dá mais para você apenas sentir o bom perfume de Cristo, mas Cristo quer que você venha para Ele. Se existe alguém nessa noite, alguém que ainda não fez o encontro
real com Cristo, você pode se colocar em pé onde você estiver e a gente vai orar por você, a gente vai colocar sua vida diante do Senhor. Se alguém tem um desejo de entregar a sua vida a Jesus, se alguém tem um desejo de ser filho de Deus, onde você estiver, fique em pé, a gente vai orar por você, vai orar pela sua vida. Há alguém nessa noite? Mas também Deus nos desafia a pregarmos a sua palavra com integridade, não como mercadoria, não pregar como pregamos qualquer coisa. E eu também quero falar com você da necessidade que temos de pregar essa palavra e deixarmos de falar como uma mercadoria qualquer, mas pregarmos a palavra de Deus a todas as pessoas que estão ao nosso redor, a todas as pessoas que passam diante de nós. Que Deus possa nos dar ousadia para fazermos isso.